Olá, boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Petrobras e Câmara anunciam ajuda para a compra de gás de cozinha. Ministro interino da Saúde diz que a AstraZeneca é a única vacina contra a Covid prevista para a campanha do ano que vem. No futebol, o Flamengo se classifica para enfrentar o Palmeiras na decisão da Libertadores. E o Bragantino garante vaga na final da Copa Sul-Americana. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco. Pague do seu jeito. Curta o futuro agora. A Petrobras anunciou nesta quarta-feira a liberação de 300 milhões de reais para ajudar famílias de baixa renda na compra de gás de cozinha. O Leonardo Aque tem os detalhes para a gente direto do Rio de Janeiro. Oi, Léo, boa noite para você. Oi, Salsi, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, o auxílio deve durar 15 meses, até o fim de 2022. Segundo a empresa, ainda estão sendo estudados os critérios para definir as famílias que terão acesso aos recursos, qual vai ser o valor e também possíveis parcerias com empresas do setor para aumentar os recursos para esse fundo. Agora, o programa social foi aprovado pelo Conselho de Administração da companhia, 2 dias depois do presidente da empresa ter dito que não caberia à Petrobras subsidiar o preço do gás de cozinha. A companhia informou que a iniciativa amplia a atuação social e justificou que o programa é importante por causa da situação emergencial provocada pela pandemia. Salsi. Obrigada, Léo, pelas informações. Já a Câmara dos Deputados aprovou agora à noite o projeto de lei que cria o auxílio gás social para famílias de baixa renda. Vamos a Brasília conversar com o repórter Clébio Cavagnoli. Clébio, boa noite para você. Explica para a gente, por favor, como vai funcionar esse benefício. Oi, Salsi, boa noite a você e a todos. Pela proposta aprovada, o valor do benefício deverá corresponder, no mínimo, à metade da média do preço de um botijão de gás de 13 quilos, que atualmente custa cerca de R$ 100, segundo a Agência Nacional do Petróleo. Os pagamentos poderão ser feitos no máximo a cada 2 meses, para famílias inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo ou aquelas que tenham integrantes que recebem o chamado Benefício de Prestação Continuada, o BPC. Os créditos poderão ser concedidos por meio de cartão eletrônico ou outro meio previsto na regulamentação, que ainda será feita pelo Ministério da Cidadania. Para entrar em vigor, esse texto ainda precisa ser aprovado pelos senadores e, em seguida, sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. Salsi. Tá certo, Clébio. Já conversamos novamente. E um novo estudo demonstrou que a vacina da AstraZeneca Oxford tem eficácia de 74% contra casos graves da Covid-19. Os resultados foram publicados na revista científica New England Journal of Medicine. O desempenho foi menor em casos de sintomas leves. Já em idosos acima de 65 anos, o imunizante garantiu uma proteção de 83%. A pesquisa incluiu dados de voluntários dos Estados Unidos, Peru e Chile. São Paulo vai retomar na sexta-feira o atendimento de pacientes com diagnóstico de câncer. A fila de exames parados já passa dos 300 mil. A Giovana Rizardo conta mais detalhes agora pra gente. Giovana, boa noite para você. Boa noite, Salsi. Boa noite a todos. A Secretaria de Saúde disse que o atendimento precisou ficar paralisado do programa Corujão da Saúde por causa da pandemia. Nessa etapa, que começa na sexta-feira, a prioridade de atendimento é de pacientes com câncer. O serviço, então, volta a funcionar nos ambulatórios de especialidades médicas, AMES e nos hospitais estaduais. Aí um próximo passo é da rede particular, que passa a funcionar no dia 11 de outubro. Salsi, são 335 mil exames que estão na fila. A informação é do CROSS, que é a central que concentra todos os pedidos de serviços de saúde dos municípios até agosto desse ano. E além dos exames que vão ser feitos, o programa também vai oferecer sessões de radioterapia para tratar cerca de 1.000 pacientes. Salsi. Obrigada, Giovana.
Autoridades de saúde dos Estados Unidos emitiram um alerta para a vacinação de grávidas contra a Covid-19. Dados do Centro de Controle e Prevenção de Doenças mostram que apenas 31% das gestantes foram imunizadas contra o coronavírus. A Agência de Saúde alertou para o risco maior de parto prematuro em grávidas não vacinadas. No país, cerca de 97% das gestantes hospitalizadas com a doença não haviam sido vacinadas. O ministro interino da Saúde, Rodrigo Cruz, disse que a vacina da AstraZeneca é a única certeza do Ministério para a campanha de imunização contra a Covid-19 no ano que vem. O que é concreto hoje? O que é concreto hoje é a AstraZeneca. Então a gente teve um processo de transferência de tecnologia, esse processo ele está em andamento, então o IFA nacional ele já foi produzido, carece agora de liberação dos órgãos de controle, dos órgãos regulatórios. Então a Anvisa liberando esse lote, em breve a gente vai ter que começar a distribuição da vacina produzida pelo Fiocruz com o IFA nacional, então sendo 100% nacional. Então o que a gente tem de concreto para 2022 é a vacina da AstraZeneca. No momento o Ministério não tem nenhuma perspectiva para novos contratos, não só com o Instituto Butantan, como nenhum outro laboratório para esse ano. Algumas tratativas estão sendo feitas para o processo de planejamento para 2022. A Justiça de São Paulo determinou que a Prevent Senior pague R$1.900.000 a um aposentado. Ele tomou o chamado kit Covid em um hospital da rede. Segundo a decisão, baseada em um relatório médico, ele não foi internado na UTI. O tratamento foi finalizado em outro hospital e o paciente agora cobra a Prevent Senior o pagamento da conta. Procurada, a Prevent Senior disse que vai recorrer da decisão. A Prefeitura de Aracaju vai começar a vacinar adolescentes de 12 e 13 anos. O Leonardo Barreto está na capital de Sergipe e traz as informações agora para a gente. Oi, Leonardo. Boa noite para você, Salsi. A vacinação para quem tem 13 anos começa nesta quinta-feira e segue até sábado. Na próxima segunda-feira, a vacinação é ampliada para adolescentes de 12 anos. Também haverá antecipação da segunda dose da Pfizer para quem tem retorno marcado até o dia 31 de outubro e da AstraZeneca para quem iria ser vacinado até o dia 20 de outubro. As doses de reforço podem ser aplicadas em quem já tomou a segunda dose até 15 de abril. Aracaju já tem mais de 487 mil pessoas vacinadas contra a Covid-19 com a primeira dose, o que corresponde a 84% da população. Salsi. Obrigada, Leonardo. Na Inglaterra, uma equipe de cientistas desenvolveu um aparelho que detecta a presença de coronavírus no ar. Segundo os criadores, o dispositivo utiliza a mesma tecnologia dos testes de PCR. Primeiro, o aparelho recolhe amostras do ar e, em seguida, o material passa por um processo de análise. O resultado mostra se existe alguém infectado com coronavírus no ambiente. O detector é testado em aeroportos e escolas do país. O estado da Paraíba autorizou a realização de shows, feiras e convenções, desde que respeitado o limite de 20% da capacidade total. O repórter Simon Cavalcante tem os detalhes direto de João Pessoa. Simon. Olá, Salsi, boa noite. A medida vale a partir desta sexta-feira, dia 1º de outubro. Também estão autorizados eventos esportivos em ginásios e estádios administrados pelo governo do estado. A partida entre Botafogo da Paraíba e Ituano pela segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro já deverá contar com a presença de torcedores. O público será obrigado a comprovar as 2 doses da vacina ou apresentar um comprovante com a primeira dose aplicada há pelo menos 14 dias, mais um exame negativo para a Covid realizado em até 72 horas. Salsi. Obrigada, Simon. Os Estados Unidos se aproximam da marca de 200 milhões de adultos vacinados com ao menos uma dose da vacina contra o coronavírus. Cerca de 56% da população americana está totalmente vacinada. No entanto, mais de 100 milhões de pessoas, incluindo adolescentes maiores de 12 anos, não receberam nenhuma dose do imunizante. Atualmente, o estado do Alasca tem a maior taxa de infecção do país, enquanto Flórida, Mississippi, Louisiana e Geórgia apresentam queda nos novos casos de Covid-19. No Ceará, mais de 3 mil doses de vacinas contra a Covid-19 foram retidas porque um freezer apresentou problemas e alterou a temperatura. Quem tem as informações é o Elmar Lima. Oi, Elmar.
Olá, boa noite, Salsi, boa noite a todos. O caso aconteceu em Jaguaruana, no interior do estado. Além de 3.391 doses de Coronavac, Pfizer e AstraZeneca, o freezer mantinha 181 vacinas de HPV. O caso foi registrado no dia 13 de setembro. O estado agora aguarda o parecer técnico quanto à liberação do uso ou não das doses que, depois da falha, foram armazenadas em temperatura adequada. A investigação da Polícia Civil do Ceará está em segredo de justiça. Salsi. Obrigada, meu querido, pelas informações. Agora a gente fala do leilão do aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, que foi marcado para a próxima semana, no dia 5 de outubro. A Virgínia Nalon tem os detalhes para a gente. Virgínia, boa noite. Qual o lance mínimo, hein? Ei, Salsi, boa noite para você, boa noite a todos. O governo de Minas Gerais estipulou um valor mínimo de R$ 9.800.000. Quem levar o aeroporto vai ter 30 anos para explorar, ampliar e também para fazer manutenção da infraestrutura do aeroporto da Pampulha, Carlos Drummond de Andrade. Entre as obras esperadas estão a construção de um terminal de aviação geral, um sistema de pistas de táxi, a recuperação parcial do pavimento da pista e preparação para novos hangares. O leilão vai ser na Bolsa de Valores de São Paulo. O aeroporto da Pampulha atende atualmente o tráfego de aeronaves da aviação executiva e da aviação geral. E é um dos principais locais de manutenção de aviões e helicópteros do país. Salsi. Obrigada, Virgínia. E olha que notícia triste, o Pantanal perdeu em 3 décadas quase 30% da área que antes era ocupada por água. Então vamos até o Mato Grosso do Sul saber os detalhes com o repórter William Franco. William, boa noite. Oi, Salsi, boa noite. O relatório produzido por especialistas em biomas revela que a maior planície alagável do mundo está secando ano após ano. Os dados divulgados nesta quarta pelo MAP Biomas mostram o recuo das áreas alagadas. Entre os anos de 1988 e 2018, a redução de área coberta por água no Pantanal foi de 29%. Conforme o relatório, a diminuição está diretamente relacionada ao desmatamento e às queimadas. De todos os biomas brasileiros, o Pantanal foi o que mais queimou nos últimos 36 anos. 57% do território já registraram pelo menos um incêndio. E de acordo com o IBAMA, só neste ano, o Pantanal já teve mais de 1.300.000 hectares consumidos pelo fogo. Salsi. Tristeza, muito obrigada pelas informações. E pelo menos 100 presos morreram durante uma rebelião em um presídio no Equador. O motim começou na noite de terça-feira na penitenciária do litoral de Guayaquil, segunda maior cidade do país. Autoridades afirmam que detentos usaram pistolas, escopetas e granadas no conflito. De acordo com a polícia, as mortes aconteceram durante disputas entre gangues rivais pelo controle da prisão. No Paraguai, milhares de indígenas foram às ruas protestar contra um projeto de lei que endurece as penas contra os invasores de terra. Cerca de 2.000 indígenas participaram do protesto em frente ao Congresso em Assunção. Você acompanha nas imagens. Os manifestantes atacaram a polícia com paus e pedras. 3 carros foram incendiados. Nesta quarta-feira, a Câmara do país aprovou uma lei que pune a invasão de terras. O texto prevê penas de até 10 anos de prisão por esse tipo de crime. De volta a Brasília, o Senado aprovou com mudanças o projeto que altera a lei de improbidade administrativa. O Clébio está de volta com a gente. Clébio, fala para a gente como é que fica agora essa proposta. Olha, Salsi, como o texto foi modificado, o projeto volta para a Câmara para ser discutido agora pelos deputados. Agora, é importante lembrar que a proposta flexibiliza a lei da improbidade administrativa. Na prática, portanto, as mudanças dificultam a condenação de agentes públicos, já que para punição será preciso comprovar que houve o dolo, ou seja, a intenção de cometer irregularidades. O texto foi trabalhado pela equipe de advogados da Câmara para trazer o que eles chamam de mais segurança jurídica e afastar casos de negligência de um prefeito, por exemplo. Os gestores públicos reclamavam que eram punidos mesmo quando cometiam erros sem querer e sem intenção de causar prejuízos aos cofres públicos. Volto com você, Salsi. Obrigada pelas informações, Clébio.
O Supremo Tribunal Federal condenou o ex-deputado André Moura a 8 anos e 3 meses de prisão em regime fechado por apropriação e desvio de recursos durante mandatos como prefeito de Pirambu, em Sergipe. André Moura foi líder do governo na Câmara durante o governo de Michel Temer. O ex-deputado pode recorrer da decisão no próprio STF. Ele nega as irregularidades. O Congresso americano corre contra o tempo para aprovar uma lei de orçamento para o país antes desta quinta-feira. A Câmara votou nesta quarta para suspender o limite da dívida pública. O projeto deve ser votado no Senado nesta quinta-feira e a falta de acordo entre os parlamentares pode paralisar as atividades do governo federal. Por outro lado, os congressistas terão que aumentar a capacidade de endividamento do país antes de 18 de outubro. Um levantamento do Banco Mundial revelou que o Brasil é líder em gestão digital do governo entre países com mais de 100 milhões de habitantes. A Bruna é contadora e não sente saudades da época em que a abertura de empresas dependia de longos processos e muitos papéis. Com as ferramentas do portal do governo federal, ela afirma que abrir uma empresa leva poucas horas. Esse processo todo de vai e volta, cartório, junta, demorávamos pelo menos de 20 a 40 dias para registrar uma empresa. Nessa nova realidade que passou a vigorar em fevereiro de 2021, com a liberação dos selos de confiabilidade para assinatura do processo digital, eu consigo registrar uma empresa. Após ali, eu elaboro o processo que é um processo, ele é digital. Após a elaboração, o cliente assina, às vezes ele assina pela manhã, à tarde a empresa já está registrada. Os benefícios do governo digital não são exclusividade de empreendedores ou prestadores de serviço. O cidadão comum também pode deixar de lado a burocracia para acessar serviços como pagamentos eletrônicos de benefícios, a exemplo do auxílio emergencial, ou até para realizar a prova de vida do INSS. Você, que é um cidadão brasileiro, você, Kleber, que tem o INSS, você que tem a carteira de motorista digital, você que tem a carteira de trabalho digital, antes de nós fazermos o GovBR, você precisava ter, por exemplo, um login e uma senha para cada um desses lugares. Muito rapidamente conseguimos, por exemplo, viabilizar de uma vez por todas a prova de vida do INSS através do digital. Então, hoje, o senhorzinho, a senhorinha, lá do interior, que tinham antes que pegar um carro e sair de casa para ir até um posto do INSS só para dizer que estava vivo, não precisa mais. Faz essa prova de vida pelo meio digital. Com essas iniciativas, o Banco Mundial elencou o Brasil no topo do ranking de transformação digital do serviço público, entre os países com mais de 100 milhões de habitantes. Já comparado aos países em geral, o Brasil ocupa a 7ª posição e só perde para países como França, Áustria e Reino Unido. Nas Américas, não há outro país à frente, incluindo Estados Unidos e Canadá. A plataforma gov.br já conta com cerca de 115 milhões de usuários, mais da metade da população brasileira. Depois da criação das carteiras digitais de trabalho e de habilitação e da implementação do Pix, o governo avança sobre a viabilização da identidade digital para todos os brasileiros. A identidade digital, junto com o Pix e junto com o Open Bank, essas três coisas juntas, elas fazem uma revolução no crédito no Brasil, fazem uma revolução na segurança pública no Brasil, fazem uma revolução na saúde no Brasil. O pagador de imposto merece isso. Seguimos o JR 24 horas com o mercado financeiro. O dólar fechou a quarta-feira estável, cotado a R$ 5,42. Já a Bolsa de Valores de São Paulo registrou alta de 0,89%, fechando acima dos 111 mil pontos. Um relatório mostrou que 3 em cada 4 venezuelanos vivem em situação de extrema pobreza. 94% da população do país são pobres e 76% estão abaixo da linha da pobreza. A Venezuela sofre com uma hiperinflação que se agravou com a pandemia do coronavírus. Nesta quarta-feira, a União Europeia anunciou que vai enviar uma missão para acompanhar as eleições gerais previstas para 21 de novembro. O comitê organizador dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim anunciou que a edição do ano que vem não terá público estrangeiro. Vamos saber agora mais detalhes com a correspondente Silvia Kikuchi. Oi, Silvia, boa tarde para você.
Olá, Salsi, vai ser assim mesmo. Só será permitida a entrada de torcedores chineses nos locais de disputa. Essa é uma das medidas adotadas para realizar a competição com mais segurança. O comitê disse ainda que apenas os atletas totalmente vacinados ficarão livres da quarentena. Do contrário, será preciso esperar 21 dias antes de se juntar aos outros competidores. Todos os participantes do evento serão submetidos a testes diários de Covid. E nesta quarta, os organizadores da Olimpíada de Tóquio corrigiram o número de pessoas internadas com Covid durante os Jogos entre julho e agosto. Foram 25 e não 5, como tinha sido informado, incluindo estrangeiros e japoneses. Salsi. Tá certo, Silvia. Muito obrigada pelas suas informações. A Liga de Basquete Americana, a NBA, anunciou que não vai pagar atletas que deixarem de jogar por não estarem vacinados. A exigência afeta principalmente os jogadores em Nova York e São Francisco, onde a vacinação é obrigatória para entrar nas arenas. Os não vacinados de outras cidades também terão que passar por testes de Covid antes dos jogos. Cerca de 10% dos atletas da Liga ainda não foram vacinados. E agora o futebol, a Copa Libertadores terá final brasileira. O Flamengo venceu o Barcelona do Equador há pouco e garantiu a vaga para enfrentar o Palmeiras na decisão. Veja como foi. Na cidade de Guayaquil, Everton Ribeiro lançou. Bruno Henrique, o atacante, driblou o goleiro e fez 1-0 Flamengo. No segundo tempo, o Everton Ribeiro tocou para Bruno Henrique fazer o segundo e garantir o Flamengo na final. Palmeiras e Flamengo disputam a decisão da Libertadores no dia 27 de novembro, em Montevidéu, no Uruguai. Na Copa Sul-Americana, o Bragantino venceu o Libertad do Paraguai fora de casa e se classificou para a final da competição. Veja. Logo no início do jogo, o argentino Coelho chutou e abriu o placar para o Bragantino. No segundo tempo, o Libertad reagiu e empatou com o Megarejo. Mas 5 minutos depois, novamente, o Coelho recolocou o Bragantino em vantagem, 2-1. E ainda tinha mais. Após o lançamento de Luan Cândido, Arthur fez o terceiro. Libertad 1, Bragantino 3. Na Liga dos Campeões da Europa, teve gol brasileiro. Na rodada desta quarta-feira, o Barcelona foi goleado. O craque Cristiano Ronaldo marcou no último minuto. E o Chelsea, atual campeão, perdeu fora de casa. Veja os destaques. O Chelsea foi até a Itália e perdeu para a Juventus, 1-0, gol de Chiesa. O Bayern de Munique recebeu o Dinamo da Ucrânia e venceu de goleada, 5-0, com direito a 2 gols do artilheiro da Europa, Robert Lewandowski. Por falar em goleada, o Barcelona sofreu em Portugal. Núñez 2 vezes e Rafa Silva marcaram os 3 gols do Benfica sobre o time espanhol. Já na Rússia, o Zenit recebeu o Malmo da Suécia e os brasileiros brilharam. Claudinho abriu o placar para o Zenit. E nos acréscimos, o Wendel marcou o 4º da goleada russa. Na Itália, Matheus Pessina marcou o gol da vitória da Atalanta sobre o Young Boys da Suíça. Wolfsburg da Alemanha e Sevilha da Espanha empataram. Steffen colocou o Wolfsburg na frente, mas Rakitic igualou o marcador no fim do jogo. Com 2 gols de ADM, o Salzburg da Áustria venceu o Lille da França por 2-1. E para encerrar o Gran Finale, duelo entre Manchester United e Villarreal da Espanha. Alcácer abriu o placar para o Villarreal. O brasileiro Alex Telles pegou de primeira e deixou tudo igual, com um golaço. E no último minuto de jogo, Cristiano Ronaldo fez o gol da vitória do Manchester para a festa da torcida, 2-1. Esta edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, às 8h30 da manhã. Você fica agora com o Fala Que Eu Te Escuto. Uma ótima noite para você. Cuide-se. Tchau.